Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha, desejamos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Denis Cavalcante e comigo o pastor Augustus Nicodemos respondendo a mais uma pergunta. Olá, querido ouvinte, que satisfação voltar aqui ao seu dispositivo, através do qual você acompanha aqui o Em Poucas Palavras. A nossa oração sempre, a do Denis e a minha, é que as palavras, embora poucas, elas sejam eficazes para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que nos ouvem. Ótimo, pastor. Dentro de alguns instantes teremos a dúvida da Natasha Popoiri. A Natasha Popoiri tem 27 anos, frequenta a Igreja Cristã Maranata no Rio de Janeiro e que acompanha com assiduidade as suas mensagens, pastor. Muito bem, obrigado, Natasha. O comentário da Natasha é o seguinte: meditando no Evangelho de Mateus, fiquei com meu coração muito apertado, pois sempre procuro ajudar aos necessitados. Porém, já tive por diversas vezes pessoas que tentam se aproveitar da minha ajuda. Então gostaria de saber, pastor, como posso praticar essas ordenanças do Senhor Jesus? Muito bem, Natasha. Em primeiro lugar, graças a Deus por sua vida, pelo coração que Deus lhe deu, inclinado aos pobres, pela generosidade e disponibilidade de ajudar. E lamento muito pelos falsos amigos e falsos necessitados que abusaram da sua vontade, não é? Saiba que isso não só acontece com você. Mesmo no meio evangélico, há muita gente que se aproveita da bondade dos irmãos, da generosidade dos cristãos, para se valer e tirar algum tipo de proveito. Vamos dar uma olhada geral no que a Bíblia ensina sobre a questão da pobreza e depois ver que lições nós podemos tirar na hora de tentar ajudar os pobres. Em primeiro lugar, é claro que a Bíblia nos ensina a ajudar os pobres. A Bíblia vê a pobreza como sendo algo que não vai embora, não vai acabar, apesar de que tem muita gente que tem essa utopia. Uma certa ocasião, quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, eles reclamaram porque uma mulher derramou um perfume caríssimo sobre Jesus, ungindo-o e preparando-o para a sepultura. E Jesus disse que eles não se preocupassem com aquilo, porque eles tinham dito assim: esse dinheiro poderia ter sido gasto para ajudar os pobres, não é? E Jesus disse: os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão fazer-lhes bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Com isso, o Senhor Jesus disse, mais ou menos, que nesse estado em que a humanidade se encontra, a pobreza será uma constante. Sempre haverá gente pobre. Por isso que a Bíblia orienta os cristãos a olharem para os pobres com cuidado, com compaixão e com um coração preparado. Na lei de Moisés, havia muitas previsões e provisões para o pobre. O pobre poderia pegar o que sobrava da colheita, o pobre não poderia deixar a sua capa penhorada, tinha que ser devolvida para o pobre, porque era com ela que ele se enrolava de noite para dormir. E se o pobre acabasse se vendendo como escravo, tinha certas condições que deviam ser cumpridas. A lei de Moisés era uma lei muito justa e boa com relação aos pobres que havia na nação de Israel. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, ele deu atenção aos pobres. Em vez de ir para os ricos e poderosos lá de Jerusalém, ele ministrou na região da Galileia, que era uma região desprovida, uma região de muitas pessoas carentes e necessitadas, e ele fez o bem a todos, né? Tinha inclusive uma bolsa, o Evangelho nos relata, onde se jogavam ofertas para Jesus e seus discípulos, e de lá o Senhor Jesus tirava ofertas regulares para dar aos pobres. No Antigo Testamento ainda, os profetas denunciavam o povo de Israel quando eles deixavam de cuidar dos órfãos e das viúvas e de atender às necessidades deles. Também aqui estou me recordando daquele acordo que Paulo fez com Pedro e Tiago em Jerusalém, quando dividiram o campo de trabalho, Pedro e Tiago ficando para evangelizar os judeus e Paulo indo evangelizar os gentios, e Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, diz que Pedro fez somente uma recomendação: lembra dos pobres. E Paulo disse: eu procurei fazer exatamente isso.
Então a Bíblia é muito clara, pobres sempre teremos, nós devemos ajudá-los, devemos cuidar das suas necessidades. Por outro lado, a mesma Bíblia nos diz que tem gente que se torna pobre ou é pobre por seus próprios erros e por suas próprias escolhas, Denis. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, eu estou com a Bíblia aberta aqui, o Salomão escreve assim: Ô preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai levantar do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão, e a miséria atacará você como um homem armado. Aqui Salomão diz com muita clareza que o preguiçoso ele vai ser pobre, né? Se ele não quiser trabalhar, então como é que ele vai ter o que ele precisa? Então tem muita gente que está aí nas ruas pedindo, muita gente que vive mendicando, muita gente passando situação de miséria, porque é preguiçoso mesmo, não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, acha duro o regime de acordar cedo, dá duro várias horas por dia, pega ônibus, voltar para casa e tudo mais, e prefere achar um caminho mais fácil para ganhar algum dinheiro. Também aqui no livro de Provérbios, estou abrindo aqui no capítulo 13, no verso 18, Salomão diz o seguinte: a pobreza e a vergonha vêm ao que rejeita a instrução. Pobreza e vergonha vêm ao que rejeita a instrução. A instrução aqui é a instrução dos pais, é a instrução da palavra de Deus, é toda a revelação de Deus sobre como o homem deve se comportar, andar, fazer o que é certo. Uma pessoa que é teimosa, uma pessoa que é obstinada, que se rebela, que não acata a autoridade, ela não se encaixa em lugar nenhum, ela não fica em emprego, ela não dá certo em nada que ela faz. E o resultado é que a pobreza também acaba batendo na porta dela. E o livro de Provérbios, é curioso, viu, Denis? O livro de Provérbios também, no capítulo 21, no verso 5, fala de outra causa da pobreza, diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. É interessante, né? A pressa excessiva é a pressa em ficar rico. Aí o que é que acontece? A pessoa entra no esquema, faz um barato aí, um jeitinho para ganhar dinheiro rápido, e o resultado é que o pouco que ele tem vai embora, né? Porque para você ganhar dinheiro, você ter o pão de cada dia, você precisa de disciplina, você precisa estar fazendo as coisas direitinho, né? Precisa seguir regras e assim por diante. E a pessoa que quer ganhar fácil e rápido, esse acaba perdendo. Esse seria o esperto. Esse é o esperto. E o desavisado, porque tem gente que, além de preguiçoso, né, é espertalhão, aí joga tudo que tem na loteria, gasta dinheiro com essas coisas e, no fim, a pobreza vem para cima dele. Então, mas aqui também é preciso a gente dizer, Denis, que embora a Bíblia fala da preguiça, da desobediência e da pressa excessiva como sendo causas da pobreza, também nós temos que reconhecer causas que não são necessariamente pecaminosas. Por exemplo, a gente sabe que tem gente que nasce na pobreza, nasce numa favela, a pessoa nasce no meio de uma família extremamente desagregada, complicada, vê violência, pobreza desde cedo, não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de progredir na vida, né, de trabalhar. Outras tiveram que trabalhar muito cedo, né, para sustentar a família, ajudar a completar a renda e tudo mais, e não teve oportunidade de estudar, adquirir conhecimento para ter um emprego melhor e uma renda melhor. Isso aí a gente admite, não é? Por isso que a gente precisa de sabedoria para fazer, e não generalizar, dizer que todo pobre é preguiçoso ou todo pobre é ladrão. Correto. E existem pessoas que são pobres, mas por fatores alheios à vontade dela, né? E tem outros que são porque são ladrões mesmo, desonesto, preguiçoso, não quer trabalhar, espertalhões, né? E assim por diante. Então, há muitos aproveitadores, Natasha, no mundo, muita gente que se aproveita da bondade dos crentes. Falsos mendigos, mulher com criança alugada pedindo dinheiro no farol, né, nos sinais. O que fazer? Natasha, ore pedindo a Deus discernimento para que Deus lhe ajude a ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Segundo, a sua igreja ela deve ter um corpo de diáconos ou um grupo que cuida do problema financeiro das pessoas. Então, em vez de você investir numa pessoa, contribua para essa junta diaconal, para os diáconos, porque geralmente eles conhecem as pessoas, eles fazem visita, analisam cada caso antes de contribuir. E às vezes você tem que lembrar que é melhor dar uma vara e ensinar o cara a pescar do que dar o peixe para ele.
Há situações em que a melhor coisa que você pode fazer pelo pobre não é dar o pão que ele precisa, mas ensinar ele a fazer o pão, que aí ele vai resolver. Se ele é pobre de verdade, ou seja, alguém que não é preguiçoso, ele vai aprender a se virar e, por conta própria, ter a sua própria renda. E, por último, um conselho. Às vezes, é melhor não emprestar. Às vezes é melhor, se alguém chega e diz assim, Natasha, me empresta aí R$20, essa pessoa não vai pagar de volta, você vai perder os R$20 e o amigo. Então a melhor coisa é dizer assim, olha, eu não te empresto 20, mas eu te dou 10. Você não precisa me pagar, é uma oferta que eu te dou e assim por diante. Isso é uma pequena dica que eu aprendi na vida e que tem me ajudado muito a manter os meus amigos e pelo menos uma parte do meu dinheiro, né? Em vez de ver o dinheiro voando, né? O cara pede emprestado, nunca mais aparece. Deus abençoe sua vida, Natasha. Fica aí as nossas orações em seu favor. Ótimo, pastor. Inclusive, o comentário sobre a junta diaconal tem sido muito importante aqui na nossa igreja. Eles fazem um bom trabalho nessa avaliação, essa análise. Exatamente. Isso é uma prática das igrejas presbiterianas, que o corpo de diáconos, eles visitam, né, as pessoas, verificam a verdadeira necessidade e aí vem o que é melhor fazer. Se é dar recursos, cesta básica, ou arrumar um emprego, né, providenciar um médico para atender às necessidades da pessoa e por aí vai. E aí, lembrando aos nossos ouvintes, o nosso querido Denis é diácono aqui na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Foi bom comentar isso, porque já teve pessoas pensando que eu sou pastor, pô. Pelo menos a voz é de pastor, mas o coração é de diácono. Isso. Tem algum comentário final? Denis, era só orar pelo nosso país, né, Denis? A gente sabe que a situação é grave do Brasil, né? Muito grave financeira, que acaba realmente trazendo para o nível de pobreza muitas pessoas que não são preguiçosas. São pessoas que gostariam de ter uma oportunidade de trabalho, um primeiro emprego, uma chance de demonstrar o seu talento. E, infelizmente, a situação é uma situação de crise. Então, oremos pelo nosso país, pelo governo, para que a gente possa ganhar o pão de cada dia. Amém. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.